Episódio 9. Como Deus se revela no livro de Deuteronômio. Ao chegarmos ao livro de Deuteronômio, encontramos algo diferente de tudo o que vimos até aqui. Em Gênesis, acompanhamos o início da história. Em Êxodo, vimos Deus libertar seu povo do Egito. Em Levítico, contemplamos sua santidade e o caminho para permanecer em sua presença. Em Números, caminhamos pelo deserto, aprendendo sobre sua fidelidade durante a peregrinação. Agora, porém, a narrativa parece desacelerar. Não encontramos novas pragas. Não vemos grandes milagres. Não acompanhamos batalhas ou longas jornadas. Às margens da Terra Prometida, encontramos um homem já idoso dirigindo suas últimas palavras ao povo de Deus. Esse homem é Moisés. E a pergunta surge naturalmente: por que Deus inspirou um livro inteiro formado, em grande parte, pelos discursos finais de Moisés? A resposta revela o coração de Deuteronômio. A nova geração que estava diante da Terra Prometida não havia presenciado muitos dos acontecimentos narrados em Êxodo. Muitos eram crianças quando atravessaram o Mar Vermelho. Outros sequer haviam nascido. Agora precisavam conhecer o Deus que guiara seus pais e compreender que as promessas continuavam vivas. Por isso, Moisés faz algo extraordinário. Antes de falar sobre o futuro, ele convida o povo a olhar para trás. Ao longo de todo o livro, uma expressão aparece repetidas vezes, com pequenas variações. Lembra-te, não te esqueças, recorda. Essas palavras revelam algo profundo sobre o coração humano. O maior perigo para o povo de Deus não era apenas enfrentar inimigos ou dificuldades. Era esquecer quem Deus é. Esquecer sua fidelidade. Esquecer sua graça. Esquecer suas promessas. Moisés compreende que um povo que esquece a obra de Deus logo passa a confiar apenas em si mesmo. Por isso, Deuteronômio não apresenta a memória como um simples exercício intelectual. Lembrar nas Escrituras significa trazer à mente as obras de Deus para que elas moldem novamente o coração. Cada lembrança fortalece a confiança. Cada recordação alimenta a esperança. Cada testemunho da fidelidade de Deus renova a certeza de que Ele continuará sendo o mesmo no futuro. Essa é uma das grandes revelações de Deuteronômio. Deus deseja ser conhecido não apenas por aquilo que promete fazer, mas também por aquilo que já fez. Conhecer sua história é aprender seu caráter. Ao recordar a libertação do Egito, aprendemos que Deus é poderoso para salvar. Ao lembrar da provisão no deserto, descobrimos sua fidelidade. Ao contemplar sua disciplina, entendemos seu amor e sua santidade. Ao recordar sua paciência diante da incredulidade de Israel, encontramos um Deus abundante em misericórdia. Percebemos então que Moisés não está apenas recontando acontecimentos. Está ensinando o povo a contemplar Deus através de sua atuação na história. Essa verdade continua profundamente atual. Também nós somos tentados a esquecer. Esquecemos rapidamente as respostas às nossas orações. Esquecemos a fidelidade que Deus demonstrou em outros momentos da vida. Esquecemos suas promessas quando enfrentamos novas dificuldades. Por isso, as Escrituras constantemente nos convidam a recordar. Não para viver presos ao passado, mas para fortalecer nossa confiança naquele que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez seja por isso que Deuteronômio ocupe um lugar tão importante na revelação bíblica. Ele nos ensina que conhecer a Deus não acontece apenas ao receber novas informações. Acontece também quando voltamos os olhos para sua fidelidade e permitimos que a memória das suas obras transforme novamente nosso coração. E é exatamente dessa lembrança que nasce a resposta que Deus sempre desejou do seu povo. Depois de recordar tudo o que Deus havia feito ao longo da história de Israel, surge uma pergunta inevitável. Como devemos responder a um Deus assim? Depois da criação, depois das promessas feitas a Abraão, depois da libertação do Egito, depois da provisão no deserto, depois da aliança,
depois de tantos sinais da fidelidade de Deus. O que o Senhor espera do seu povo? A resposta aparece no centro de Deuteronômio e ocupa um lugar tão importante que passou a ser repetida diariamente por gerações de israelitas. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras ficaram conhecidas como o Shema, por causa da primeira palavra do texto, ouve. Mas esse chamado vai muito além de escutar sons ou adquirir conhecimento. Nas Escrituras, ouvir significa acolher, confiar e responder. É um convite para permitir que a revelação de Deus transforme toda a existência. Perceba como esse mandamento é diferente do que muitas vezes imaginamos. Depois de tantos capítulos sobre leis, poderíamos esperar que Deus resumisse tudo dizendo: obedeçam. Mas o centro de Deuteronômio é outro. Deus diz: amem. Essa talvez seja uma das maiores revelações de todo o Pentateuco. O objetivo final da revelação de Deus nunca foi produzir pessoas que apenas conhecessem mandamentos. Sempre foi formar um povo que conhecesse o próprio Deus e, por conhecê-lo, o amasse. Esse amor não nasce do medo. Também não nasce de um sentimento passageiro. Nasce da contemplação do caráter de Deus. Quanto mais Israel se lembrava da fidelidade do Senhor, mais compreendia que não havia outro Deus semelhante. Um Deus que cria, que faz promessas, que liberta, que perdoa, que disciplina, que permanece fiel mesmo quando seu povo vacila. Conhecer esse Deus transforma naturalmente a maneira como o coração responde. Por isso, amar a Deus não é apresentado como uma emoção isolada. É a resposta de quem passou a conhecer quem Ele realmente é. Esse amor alcança toda a vida. O coração, que representa o centro das decisões e desejos. A alma, que expressa toda a existência diante de Deus. As forças, que representam tudo aquilo que somos e possuímos. Deus não busca apenas momentos de devoção. Ele deseja que toda a vida seja moldada pelo relacionamento com Ele. É por isso que Moisés continua dizendo que essas palavras deveriam permanecer continuamente diante do povo. Deveriam ser ensinadas aos filhos, conversadas dentro de casa e durante o caminho, lembradas ao levantar e ao deitar, não porque Deus desejasse apenas repetição, mas porque desejava formar um povo cuja maneira de pensar fosse continuamente moldada pela sua palavra. Quanto mais conheciam a Deus, mais aprendiam a amá-lo. Séculos depois, quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, ele respondeu citando exatamente este texto de Deuteronômio. Isso revela algo extraordinário. Jesus não apresentou uma nova ideia. Ele mostrou que o coração de toda a lei sempre foi este: conhecer Deus, amar Deus e permitir que esse amor transforme toda a vida. Talvez aqui encontremos uma das maiores contribuições de Deuteronômio para toda a Bíblia. A verdadeira obediência não nasce da obrigação, nasce da adoração. Ela não é produzida apenas por regras. Ela floresce quando o coração contempla a beleza, a fidelidade e a bondade de Deus. Por isso, quanto mais conhecemos o Senhor, menos nossa fé se resume a cumprir deveres religiosos. Ela se torna um relacionamento vivo com aquele que se revelou ao longo de toda a história da redenção. E é justamente aqui que Deuteronômio nos conduz à próxima grande verdade. Se Deus deseja um povo que o ame de todo o coração, então surge uma nova pergunta. Como um coração humano, tantas vezes inclinado ao esquecimento e à rebeldia, pode realmente amar a Deus dessa maneira? Depois de revelar que o maior chamado da vida é amar a Deus de todo o coração, Deuteronômio nos coloca diante de uma pergunta inevitável. Se esse é o maior mandamento, por que o ser humano encontra tanta dificuldade para vivê-lo? Ao longo da caminhada de Israel, vimos repetidas demonstrações da fidelidade de Deus. O povo contemplou milagres, atravessou o Mar Vermelho, recebeu o maná,
viu a presença de Deus no tabernáculo. Mesmo assim, continuou lutando contra a incredulidade, a idolatria e o esquecimento. Isso revela uma verdade importante. O problema nunca foi a falta de informação. Israel conhecia os mandamentos, conhecia a história, conhecia as promessas. O verdadeiro problema estava no coração. Deuteronômio reconhece essa realidade com grande profundidade. Moisés compreende que a simples repetição da lei não seria suficiente para produzir o amor que Deus deseja. Era necessário algo ainda maior. Era necessário que o próprio coração fosse transformado. É exatamente nesse contexto que encontramos uma das promessas mais belas do livro. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Essas palavras revelam algo extraordinário sobre Deus. O mesmo Senhor que chama seu povo a amá-lo é aquele que promete agir no interior desse povo para tornar esse amor possível. Percebemos então que Deus não deseja apenas mudar comportamentos. Ele deseja renovar o coração. Essa promessa atravessa toda a história da redenção. Séculos depois, os profetas Jeremias e Ezequiel voltarão a esse mesmo tema. Jeremias anunciará uma nova aliança, na qual a lei seria escrita no coração. Ezequiel proclamará que Deus daria ao seu povo um novo coração e um novo espírito. Nada disso surge de maneira inesperada. As sementes dessa esperança já estavam presentes em Deuteronômio. Assim, o livro nos ensina que a verdadeira obediência nunca nasce apenas da pressão exterior. Ela nasce de um coração transformado pela ação de Deus. Isso muda completamente a maneira como entendemos a vida com o Senhor. Não obedecemos para conquistar seu amor. Obedecemos porque seu amor já começou a transformar nosso interior. Não buscamos conhecê-lo apenas para acumular conhecimento. Conhecê-lo muda aquilo que desejamos, muda aquilo que amamos, muda aquilo em que confiamos. É por isso que Moisés coloca diante do povo uma escolha tão solene. Escolhe, pois, a vida. Essa escolha não é apenas entre dois caminhos morais. É uma escolha entre viver em comunhão com Deus ou afastar-se dele, entre confiar em sua fidelidade ou seguir a autossuficiência, entre amar o Senhor ou construir outros deuses para o coração. No fundo, toda a história de Israel revela essa mesma tensão, e ela continua presente em cada geração. Também nós podemos conhecer muitas verdades sobre Deus sem realmente conhecê-lo. Podemos guardar informações sem permitir que elas transformem nosso coração. Deuteronômio nos lembra que esse nunca foi o propósito da revelação divina. Deus se revela para ser conhecido, e ao ser verdadeiramente conhecido, desperta em seu povo um amor que transforma toda a existência. Mas essa promessa ainda aguardava seu pleno cumprimento. O coração humano continuava precisando de uma obra que nenhuma lei poderia realizar. É justamente nesse ponto que toda a esperança de Deuteronômio converge para Cristo, em quem Deus realiza definitivamente aquilo que havia prometido desde o princípio. Ao chegarmos ao final de Deuteronômio, percebemos que este livro nos conduz a uma expectativa. Deus revelou seu caráter, recordou sua fidelidade, chamou seu povo a amá-lo de todo o coração, prometeu transformar o coração daqueles que pertencem à sua aliança. Mas a história do Antigo Testamento mostrará que Israel, repetidas vezes, falhou em responder plenamente a esse chamado. O problema nunca esteve na bondade da lei, nem na fidelidade de Deus. O problema permanecia no coração humano. É justamente nesse ponto que o Novo Testamento nos apresenta Jesus Cristo. Quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento, sua resposta foi imediata. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus não criou um novo caminho. Ele revelou que esse sempre foi o centro da vontade de Deus.
Mas Cristo fez ainda mais. Ele viveu perfeitamente aquilo que Deuteronômio esperava. Onde Israel falhou, Cristo permaneceu fiel. Onde o povo murmurou no deserto, Jesus permaneceu obediente. Antes de iniciar seu ministério público, ele também foi conduzido ao deserto. Ali, diante das tentações, respondeu citando justamente o livro de Deuteronômio. Não apenas conhecia aquelas palavras, ele as vivia perfeitamente. Amou o Pai com todo o seu coração. Confiou plenamente em sua vontade. Permaneceu fiel onde todos os demais haviam fracassado. Assim, Cristo torna-se o verdadeiro Israel, o filho perfeitamente obediente que cumpre aquilo que Deus sempre desejou do seu povo. Mas sua missão não termina em seu exemplo. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus inaugura a nova aliança anunciada pelos profetas. A promessa de um coração renovado deixa de ser apenas esperança futura e começa a tornar-se realidade. Pelo Espírito Santo, Deus escreve sua lei no interior daqueles que pertencem a Cristo. A obediência deixa de ser apenas uma exigência exterior. Ela passa a nascer de um coração transformado pela graça. Então, compreendemos a beleza da revelação de Deus em Deuteronômio. O Senhor nunca desejou apenas um povo bem informado sobre sua vontade. Sempre desejou um povo que o conhecesse profundamente. Porque conhecer verdadeiramente a Deus transforma a maneira como pensamos, confiamos, adoramos e vivemos. Quanto mais contemplamos seu caráter, mais aprendemos a amá-lo. Quanto mais experimentamos sua graça, mais desejamos andar em seus caminhos. Assim, o maior mandamento deixa de ser apenas uma ordem. Torna-se a resposta natural de quem foi alcançado pelo amor de Deus. Ao encerrarmos o Pentateuco, podemos olhar para trás e perceber a extraordinária unidade da revelação divina. Em Gênesis, conhecemos o Deus Criador, soberano e fiel às suas promessas. Em Êxodo, contemplamos o Deus que desce para libertar seu povo e habitar no meio dele. Em Levítico, vimos o Deus Santo que providencia o caminho para a comunhão. Em Números, encontramos o Deus que permanece fiel durante toda a caminhada. Agora, em Deuteronômio, descobrimos que todo esse conhecimento tem um propósito. Deus se revela para ser conhecido. E ao ser conhecido, desperta em seu povo um coração que o ama. Essa talvez seja a grande conclusão do Pentateuco. A história da redenção não começa com o esforço humano para encontrar Deus. Começa com Deus revelando quem Ele é. E termina convidando homens e mulheres a responderem a essa revelação com fé, amor e confiança. No próximo episódio, iniciaremos os livros históricos com Josué. Descobriremos como Deus se revela, como o Senhor que cumpre suas promessas, conduzindo seu povo à terra que havia prometido séculos antes a Abraão. A fidelidade contemplada ao longo do Pentateuco começará agora a manifestar-se de maneira visível na história de Israel.